É da Rita de Cássia Souza Martins, do IF Sertão, Pernambuco. O título do trabalho é Encruzilhadas Epistemológicas, processo de aculturação dos saberes advindos da diáspora africana nas comunidades remanescentes de quilombos do Tipini baiano, e o ensino de filosofia no IF baiano, Campo Senhor do Bonfim. Bem-vinda, Rita, e espaço de fala está aberto. Bom, boa noite a todos e todas, é um prazer muito grande. Apesar de estar sendo a última, espero que a gente possa dialogar e ter uma troca de conhecimento, porque esses espaços são muito importantes para que a gente possa estar enriquecendo as nossas pesquisas. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu ver. Está apresentando? Que eu não estou vendo mais. Está apresentando, gente? Tá sim. Para mim tá aparecendo. Sim, Rita. E está passando? Sim, certinho. Ah, pronto. Bom, eu sou Rita de Cássia Souza Martins, sou mestranda do Polo IF Sertão Pernambucano, Polo Petrolina, Zona Rural. Sou professora da Rede Federal, sou professora do IF Baiano, Campus Senhor do Bonfim, e por isso que um dos meus locos é justamente o campus que eu trabalho. E a minha pesquisa, ela é fruto de uma caminhada, e de uma caminhada de bastante incômodo desses conhecimentos que são postos para nós, né, aqui do continente americano, do continente sul-americano, na verdade, e que a filosofia ela é muito passada sempre no recorte eurocentrismo ou estadunidense. E aí a gente sabe que isso tem sim um objetivo, e às vezes de forma muito intencional. Então, por isso, eu titulei, a princípio, relembrando que eu estou no segundo semestre do curso, nós ainda estamos cumprindo os créditos, então, essa pesquisa está realmente em construção mesmo, e aí eu intitulei essa pesquisa como Encruzilhadas Epistemológicas, processos de aculturação dos saberes advindos da diáspora africana nas comunidades remanescentes de quilombo do Tipini, que é território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru baiano, e o ensino de filosofia. E por que essa temática me instigou? Ela me instigou principalmente porque, dentro dos meus espaços de atuação nas diferentes redes, não apenas a rede federal, mas municipal e estadual também, a gente percebe que há um processo muito grande de aculturação, branquitude e apagamento das memórias, identidades e cultura dos povos advindos da diáspora africana. E isso é um processo que está sendo construído desde a época da colonização brasileira, né? E isso fez com que houvesse, sim, um processo de marginalização, e que essas epistemologias advindas do continente africano, elas precisaram ser forjadas, e dentro dessas encruzilhadas, dentro dessas comunidades quilombolas, desse território, e a gente imagina o quanto essa aculturação, essa branquitude, esse apagamento das memórias, elas impactam na formação do ser e da identidade étnico-racial desse coletivo humano. Até que ponto isso pode impactar? E aí eu trago para vocês, porque nesses slides que eu apresentei, elas têm informações que depois eu gostaria que vocês, como eu sei que vocês estão prestando bastante atenção, vocês vão entender assim os detalhes, eu trago para vocês um mapa. O território, a Bahia, eu sou aluna, eu sou mestranda do IF Sertão, mas eu sou professora no estado da Bahia, e a Bahia, ele é o estado mais africano fora do continente africano. E aí a gente vê pelos os dados estatísticos do último censo de 2018, nós temos mais ou menos 80% da população se declara pardos, 58%, e negros, 22%.
E aí a gente percebe que por conta disso, a gente não vê uma política educacional voltada para esse reconhecimento dessa história que veio do continente africano. E aí o mapa mostra para vocês o mapa do Brasil, e esse recorte aí da Bahia, que é um dos estados que é considerado, inclusive, um estado continental mesmo, e na parte maior, vocês podem ver aí o TIPNI, que é o Território de Identidade Piemonte do Norte do Itapicuru, que é onde está localizado o IF Baiano Campo Senhor do Bonfim. E aí nós temos 9 municípios. E nesses 9 municípios, nós temos comunidades remanescentes de quilombo, reconhecida pela Fundação Cultural Palmares. E, para vocês terem uma ideia, são mais de 60 comunidades, e, mesmo assim, a gente não consegue dimensionar dentro das nossas práticas educativas, dentro do campus, que recebe estudantes de todos esses municípios, um processo de reconhecimento dessa identidade, dessa diversidade étnico-racial dessas comunidades quilombolas. E aí, para reforçar ainda, a gente viu que um recorte do censo, o último censo, 2022, que o Nordeste, ele é a região brasileira que tem o maior número de quilombos. Para vocês terem uma ideia, são quase 69% do total, né? E o município de Senhor do Bonfim, que é o município polo desse território, ele é o município que tem mais comunidades quilombolas no Brasil todo. E a gente percebe que esse território de identidade, onde tem essas mais de 60 comunidades quilombolas, ele foi constituído em 2007, e que teve um claro objetivo de poder estar dimensionando políticas públicas e em territórios que fossem muito parecidos, para que eles pudessem estar fomentando essas políticas públicas, mas nem sempre a gente vê isso em forma de produto, e é por isso que, às vezes, a gente fica pensando até que ponto essas políticas públicas são realmente efetivadas. O locus desse meu trabalho é as comunidades quilombolas do território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru, onde está localizado o campus de Senhor do Bonfim, do IF Baiano, que recebe estudantes de todos os municípios e de todas essas comunidades, e o público-alvo é a comunidade acadêmica do IF Baiano, que envolve não apenas estudantes, mas também professores e professoras, e educadores e educadoras, não apenas do componente curricular ou da disciplina de filosofia, mas em rede, para que esse trabalho ele possa influenciar de alguma forma as práticas educativas dos professores e professoras. A minha rede de conexão na pesquisa, eu vou contar com teóricos que são fundamentais para esse estudo. Começo mostrando para vocês os 2 teóricos que são fundantes. Frantz Fanon, que nas suas obras Pele Negras, Máscaras Brancas, inclusive meus slides fazem referência a isso, ele consegue descobrir com o tempo, depois que sai do seu território para ir para o território francês, ele se descobre enquanto negro, e todas essas nuances do que ser um negro, do que se reconhecer como negro, e ele percebe o quanto há um preço a ser pago por essa diferença dentro de um território branco. E como eu estou falando em práticas educativas, eu também faço o link com Paulo Freire, que Paulo Freire, inclusive, dentro da sua obra, ele nos mostra o quanto é importante a gente trabalhar com uma prática educativa libertadora, para que as pessoas tenham conhecimento da sua realidade concreta, para que, a partir desse conhecimento, eles possam estar fazendo mudanças a partir das suas necessidades. E aí eu trago também Beatriz Nascimento, que é uma educadora, uma historiadora, que foi uma das primeiras brasileiras a tratar de forma significativa o conceito de quilombo, e aí vou também linkando Abdias do Nascimento,
que bastante relevante na questão do pan-africanismo, para que a gente possa estar entendendo essa interconexão entre essa herança nossa da diáspora africana e de nós enquanto negros e negros. Trago também Stuart Hall, que fala sobre a questão da diversidade da identidade, Mundimbe, que fala sobre a invenção da África, porque a África ela é o continente mãe, para que a gente possa estar conhecendo a constituição da formação do povo brasileiro e, por conseguinte, essas práticas educativas que a gente precisa desvelar. Stuart Hall, que fala sobre a questão da identidade, Pierre Verger, Fatumbi, né, que ele fala que é o francês, e ele conseguiu percorrer todos os continentes e mostrar um pouco sobre essas pessoas, esses homens e mulheres que utilizam, inclusive, da religião, muitas vezes apagadas, para constituir e resistir sobre a sua história e suas memórias. Também eu falo também trago Achille Mbembe, que, inclusive, é o teórico que também vai servir como base para o meu terceiro capítulo desse estudo, e o produto final, que é justamente a tradução da sua última obra, e Feudo, que desvela como é essa característica do Brasil, que é diferente de todos os outros países que foram colonizados, e principalmente dentro do nosso território da Bahia, que a gente teve 2 casas coloniais, Casa da Ponte e Casa da Torre, e elas conseguiram constituir o que nós somos hoje. E, infelizmente, a gente não vê isso nos nossos espaços educativos. E aí eu mostro para vocês aqui esses teóricos, que eu vou estar trabalhando com eles, e suas principais obras. Como eu disse para vocês, meio que uma veia, já que eu tenho uma formação de filosofia, mas eu também tenho formação de artes visuais e pedagogia, e por conta disso eu sempre acho muito necessário a gente deixar as coisas muito claras, e aí eu trago o fio condutor da minha pesquisa, que é justamente o objetivo geral, que, somado aos objetivos específicos, ele sistematiza o que seria a minha dissertação e o produto final. E aí, o meu objetivo geral é justamente identificar essas comunidades remanescentes de quilombo desse território de identidade da Bahia, e as suas respectivas epistemológicas formadas e constituídas nessas encruzilhadas, principalmente no que diz respeito a esses conhecimentos tradicionais advindos da diáspora africana, e como esse conhecimento desvelado, ele consegue também fazer parte da constituição do ser e da identidade, da diversidade, da identidade étnico-racial desse coletivo humano dentro desse território baiano. E aí, eu trago também a questão dos objetivos, e os objetivos específicos, porque para cada capítulo corresponde aos objetivos específicos X. No meu capítulo, eu vou estar trazendo um breve desenho histórico e filosófico da formação dessas comunidades remanescentes de quilombo do tipo baiano, inclusive dimensionando o que eu trouxe para vocês de forma bastante resumida do início, e mapeando essas comunidades remanescentes, porque, por conta dessa falta de bibliografia dentro dos espaços educativos, muitas pessoas que fazem parte dessas comunidades, elas não sabem que essas comunidades, elas são remanescentes de quilombo. E muitos deles só descobriram no período da Covid, quando essa comunidade recebeu as primeiras levas das vacinas. E aí, no segundo capítulo, eu vou estar identificando essas epistemologias, né, forjadas e desenvolvidas nessas encruzilhadas epistemológicas, dentro dessas comunidades quilombolas. Eu vou estar caracterizando essas epistemologias, né, desenvolvidas dentro dessa comunidade, que são ressignificadas cotidianamente, e vou estar relacionando essas epistemologias que foram forjadas e reconstruídas dentro dessas encruzilhadas, identificando essa constituição, até que ponto essas epistemologias, ela constitui o ser e a diversidade da identidade étnico-racial dessas comunidades pesquisadas.
E lembrando sempre que isso traz muito a questão da memória, e a memória, ela perpassa, como diz Fanon, com a memória muscular, que vem trazendo para nós a questão do corpo, porque o corpo fala, e principalmente os corpos que foram silenciados por muito tempo. E aí, no terceiro capítulo, eu vou estar fazendo uma fundamentação teórica e filosófica da obra traduzida lá Comuna Terrestre, de Member, e vou mostrar também como esse livro, esse teórico, ele nos chama, faz um chamamento para os possíveis caminhos e os descaminhos que são sinalizados dentro desse continente africano. E aí ele desafia nós, leitores e leitoras, a compreender que como o continente africano, ele é o continente que, através dele, que sai o enraizamento de todo o conhecimento de todos os outros continentes, inclusive o continente americano. E aí o produto final vai ser a tradução do capítulo introdutório da obra de Mbembe, e para que e vai ser feito de forma coletiva, junto com os estudantes, para que as pessoas possam compreender o quanto é importante a gente compreender as nossas histórias, as nossas identidades e a diversidade, e compreender o quanto a diversidade nos constitui enquanto seres humanos. A metodologia, ela vai ser uma abordagem qualitativa, e por isso que eu escolhi essa gravura, que é uma engrenagem, né? E nessas engrenagens é a pesquisa qualitativa, e eu vou estar trabalhando com esse intercruzamento da pesquisa bibliográfica e documental com a pesquisa participante, já que eu serei também sujeito dessa pesquisa, enquanto educadora desses estudantes e também moradora desse território de identidade. E aí eu trago para vocês essa fase do percurso metodológico, que inicialmente será uma fase exploratória, que é a pesquisa documental nos acervos da Fundação Cultural Palmares e do INCRA, e a Fundação Cultural Palmares, para que eu possa estar identificando essas comunidades remanescentes de quilombos, porque não são socializadas quais são essas comunidades dentro desse território, e dentro dessas comunidades remanescentes de quilombo reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, quais delas elas receberam a posse da terra. Depois, também linkada a tudo isso, eu vou fazer uma revisão de literatura, e tanto da literatura e também a questão bibliográfica, né, e pegando como conceitos chaves quilombos, remanescência, branquitude, aculturação e decolonialidade. A pesquisa de campo, né, que é justamente a parte que eu vou estar adentrando as comunidades, não apenas as comunidades, mas, obviamente, também a sala de aula dentro do campus Senhor do Bonfim, e eu reconhecendo e desvelando essa identidade dessas comunidades. Os instrumentos de coleta de dados, na pesquisa de campo, vai ser a observação participante, né, nos eventos, rituais e nos cultos aludidos a essa diáspora africana, o diário de campo, dos encontros realizados em cada comunidade, esse registro documental, né, que vai ser parte fundante também da questão metodológica, a ata das associações dessas comunidades e as manifestações diversas dos eventos, festas e atividades culturais em gerais. Eu vou estar utilizando como técnica de análise a análise de conteúdo de Minayo, porque ela é uma estudiosa que ela nos dá a condição que, ao longo do percurso da pesquisa, a gente possa estar fazendo as adequações, diferente de outros tantos teóricos, e por isso que eu fiz a escolha de Minayo. Eu vou estar fazendo também análise do contexto e do discurso dentro dessas comunidades e também dos espaços educativos no campus Senhor do Bonfim, e eu vou estar utilizando como base Bakhtin, né, porque ele trabalha numa perspectiva dialética, e ele dá condição para que a gente possa estar dando uma dimensão coletiva dentro desses contextos.
A categorização dos resultados, eu vou estar priorizando os elementos que deem conta de mensurar essas epistemologias das encruzilhadas, desse processo de formação da identidade étnico-racial, e priorizando essa questão da diversidade. E o produto final, como eu já falei para vocês, será essa tradução do livro, que na verdade, Member, ele trata justamente dentro dessa obra da efemeridade da humanidade e do protagonismo do continente africano nessa construção das sociedades contemporâneas, inclusive na parte tecnológica, e desvela essa história, essas identidades, a cultura, os costumes, as crenças e as tradições que vieram justamente do continente africano e adentraram em outros tantos continentes, nem sempre na anuência desses sujeitos históricos ao longo da história da humanidade. E aqui, de forma muito rápida, eu mostro para vocês o cronograma das atividades, porque, como eu disse para vocês, eu estou ainda no segundo semestre, quero agradecer, inclusive, a presença do meu orientador que está na sala, o professor Gabriel Cafuri, que é o nosso coordenador também, e aqui está o cronograma das atividades que nós estamos realizando. Eu trago para vocês também as referências bibliográficas, que ainda está em construção, porque esse é um processo que é construído mesmo, e eu creio que, inclusive, quando eu tiver concluído, eu vou estar, por certo, achando que deveria ter colocado outras tantas coisas, e acho que é justamente o cerne também da questão de todo pesquisador e pesquisadora. E finalizo, por conta do adiantado da hora, provocando vocês com a oração, a súplica de Fanon, quando ele diz: ó meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona. E uma das coisas que Fanon nos deixou muito foi justamente isso, essa nossa capacidade de compreender os contextos que nós estamos ensejados e mostrando o quanto nós, enquanto educadores e educadoras, principalmente dentro da disciplina de filosofia, a questão do questionamento, ela tem que ser um cerne principal das nossas práticas cotidianas. Inclusive, colocando muitas vezes e questionando as nossas práticas cotidianas, as escolhas formativas que nós possamos fazer dentro desses nossos espaços de atuação. Então, essa é a apresentação que eu gostaria, que eu apresentei para vocês. Espero que tenha ficado compreendido para todos e todas, e me coloco à disposição aqui para que vocês possam estar contribuindo para que eu possa cada vez mais estar melhorando essa minha inquietação inicial. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Rita, pela exposição. Agora a gente vai abrir, então, os minutinhos finais para a disposição dos mediadores, para as questões, e também para falar sobre o evento no geral, já que agora a gente se direciona já para finalizar. E é isso, obrigada pela apresentação, Rita. Agora o espaço de fala está aberto. Então, me inscrevi aqui para parabenizar seu trabalho, um trabalho de fôlego. Fiquei pensando, você já está pensando onde você vai fazer o doutorado, porque eu estou achando que uma parte desse trabalho vai ficar para o doutorado. Enfim, o orientador está aqui, também não estou querendo. Mas só, né, assim, desde assim, as diferentes metodologias com as quais você pretende trabalhar, né, as diferentes etapas, acho que só a primeira fase ali que você falou, a pesquisa na Fundação Palmares, né, o mapeamento, o território, isso já é um trabalho de fôlego, né, articular isso com os conceitos. Depois vem a outra etapa, que também é um trabalho
belíssimo, bem proposto também, de fôlego, né, que é ir aos territórios, né, fazer esse registro e a partir de diferentes, enfim, de eventos deles, né, culturais, religiosos, atas de reuniões, né, enfim, buscando olhar para um material diverso, né, enfim, e a pesquisa participativa, né, com implicado, enfim. E depois a proposta de traduzir o MIBEMB, enfim, está tudo muito, muito bonito, quero parabenizar. Talvez, né, nessa ida, né, à prática, você mesmo vá, né, identificando os recortes, né, talvez não todos os territórios da região, talvez focar em um, enfim, a partir da ida, né, a eles e tudo mais. Mas, de todo modo, me inscrevi principalmente para parabenizar a importância do trabalho, né, com esse eco da onde você está, da onde você atua, no IF baiano, na região, né, e trabalhando com essa empiria, né, que, como nos ensina o Mogobe Ramose, tão importante, Angela Davis, então, tantos referenciais que estão ratificando a importância do trabalho de campo também na filosofia, né, e aí, dialogando também com a fala da Thaís, que antecedeu, né, comentando a pesquisa da Adriane também, acho que daí surgem diversos possíveis recortes, né? Recortes, enfim, na área da filosofia do direito, de você trabalhar um outro olhar, né, de uma justiça reparativa, né? Um outro olhar da filosofia sobre os territórios, né, sobre o conceito de território, né? Enfim, uma outra ética, né, que já esteja implicada na coletividade, enfim, acho que são tantos recortes possíveis que a gente pode fazer de temas tão caros à filosofia. Você traz, né, o quilombo, né? Por que a gente só trabalha o contrato social e não trabalha o quilombo, né, como um referencial de estudar a filosofia política dentro da filosofia, a partir de outras vivências, outros referenciais, outros movimentos de ser e estar coletivamente, né, no mundo, enfim. Então, acho que abre muitas potências mesmo, e é muito bom também ver você, né, ver alguns trabalhos comentando a mesa como um todo, aí já defendidos, né, já finalizados ou em fase de finalização, e ver você nesse fôlego também de quem está aí começando, né, terminando de definir aí o teu projeto e fazendo as disciplinas, e muito bom também partilhar um pouco desse teu fôlego e das suas propostas. Parabéns. Posso comentar? Só fala, professora Joana. Deixa eu falar rapidinho, que aí você já pronto. fecha, que senão a gente vai se alongando. Mas eu acho que a Joana falou muito bem, inclusive, vou ser bem rápida, mas acho que é um pouco isso, né? Quando a gente está num campo em construção, a gente tem uma tendência a alargar mais, né? Porque a gente justamente está nessa briga pela valorização. Então, acaba tendo esse movimento nas pesquisas, né, dos alunos, que a gente percebe, de trazer muitos autores, e nós, né, orientadores, sabemos que vai ter que filtrar, vai ter que ter recorte, mesmo que seja dolorido, porque a gente quer falar de tudo, né? E aí eu vou te indicar mais um, isso que é o pior. Eu vou te indicar um historiador que talvez você conheça, o Flávio Gomes, porque ele tem uma discussão sobre quilombos que eu acho interessante, porque ele questiona um pouco algumas ideias dos anos 60, dos anos 70, que viam nos quilombos uma reprodução das relações africanas, né, dos lugares, né, dos determinados lugares da onde os escravizados vieram. Ele questiona isso para dizer que nos quilombos foram recriadas essas relações, não foram somente reproduzidas, né? E aí eu trago ele para a gente pensar que, assim, se eu fosse escolher, né, para onde ir, né, a Joana mapeou muito bem quais são as várias possibilidades dessa pesquisa. Eu iria para uma das comunidades, fazer um trabalho mais concreto,
e para pensar como que a gente olha filosoficamente para os saberes que estamos vivenciando nesse trabalho lá na comunidade, seja qual for a que você vai escolher, né? E aí seria talvez uma filosofia mais antropológica, digamos assim, né? E por que eu relaciono com o Flávio Gomes? Justamente para pensar naquilo que a gente está vendo aqui, né? Melhor, lá na comunidade, e no que tem mais de específico lá, procurando entender filosoficamente essas manifestações que você vai encontrar lá, né? E, não sei, na minha opinião, a gente não tem que ter problema em filtrar, em fazer a pesquisa, vamos dizer assim, mais pequena, né? Porque eu acho que é isso que é uma pesquisa acadêmica mesmo. Mas aí é realmente uma opinião. E parabéns novamente pelo trabalho. E de todos vocês, né, também, já aproveitando, agradecer a audiência de quem está aqui conosco até agora, guerreiros, e agradecer todos os pesquisadores que vieram aqui compartilhar com a gente, né? Última pergunta. Sim, professora Joana, conheço Luiz Rufino, inclusive estou lendo o livro dele, As Encruzilhadas, né, pedagógicas, e bem interessante. Alguns esclarecimentos, inclusive, ainda bem que meu orientador e coordenador está aqui, que é o meu orientador. Bom, quando eu fiz a inscrição desse trabalho, eu já fiz algumas mudanças, inclusive com a ajuda do professor Gabriel Cafuri, né? Nós entendemos que eu não vou ter condição de fazer essa pesquisa tão grande, apesar que é a minha vontade, porque eu sinto uma lacuna muito importante dentro do território, do meu território, né? Que é meu território, e aí, por conta disso, nós elegemos apenas uma comunidade. Nós vamos estudar apenas uma comunidade. E, assim, realmente, o que eu estou pensando é muita coisa para pouco tempo. Então, eu vou estar realmente me concentrando nessa filosofia que tem uma pegada antropológica, porque eu compreendo que quando a gente estuda nessa perspectiva dentro dessas comunidades, a gente consegue compreender essa constituição do ser, e a constituição do ser é uma das nuances importantes da filosofia, e a gente sabe que, infelizmente, dentro dos nossos espaços acadêmicos, a gente prioriza a filosofia eurocêntrica e estadunidense, e eu quero, dentro desse território, quebrar esse paradigma, porque nós estamos dentro de um estado eminentemente negro, quase 80% da população se declara negro ou parda. Nós estamos dentro de um território que, até onde eu sei, dentro do território brasileiro inteiro, não tem nenhum estado que conseguiu dividir seu território por identidade, justamente para que as políticas públicas estivessem voltadas a partir das necessidades de cada um desse território e não do território baiano como um todo, como se todos os territórios fossem iguais. Então, mas mesmo assim, mesmo com esse meu fôlego todo, que eu sei que eu não vou conseguir abraçar, porque diz que quem muito abraça, pouco aperta, e esse não é a minha vontade, eu vou estar focando numa comunidade, vou estar focando na dessa questão antropológica, sim, e a questão filosófica, para mim, como dizem os meus estudantes, é raiz, porque se você estuda a constituição do ser, nós estamos vendo filosofia pura. Agora, eu quero sair do lugar comum da filosofia voltada para os clássicos, dentro de um contexto diferente do nosso, que viu o cidadão e o cidadã, que não era as pessoas que eu estou pesquisando. Eles não estariam dentro do escopo do que seria cidadão e cidadão, então eu quero, inclusive, tirar e quebrar esse paradigma. E a questão do Flávio Gomes, professora Thais, muito obrigada, e inclusive reforça, porque assim, Flávio Gomes, ele consegue fazer uma dimensão do quilombo para além do que Beatriz Nascimento também fez, porque ela foi uma das percussoras que fala sobre a questão do quilombo, e o nosso território aqui baiano, e principalmente o território de identidade, Piemonte, norte do Itapicuru, a constituição das comunidades quilombolas, elas são diferentes de todos os outros
território, inclusive não apenas da Bahia, mas de todos os outros. Porque, diferente dos outros territórios, os quilombos que aqui foram constituídos não foi a partir de fugas de negros e negros, seja das senzalas, seja do trabalho escravo urbano. Eles vieram de uma forma até muito ordeira, e por conta disso a resiliência deles. Mas eram negros e negras escravizados. Então, assim, eu quero agradecer muito pela colaboração da professora Joana e da professora Thaís, e copiei cada uma dessas contribuições de vocês. Reforçar aqui meu agradecimento ao professor Gabriel Cafuri, que é incansável. Assim, eu tive muita sorte de ter ele como meu orientador. Agradecer a presença dos meus colegas que estão aqui, porque nós somos uma colmeia, e eu adoro isso. Quero agradecer a presença da Ana, da Eliane e da Poliana, e agradecer a presença de cada um de vocês, porque, de alguma forma, eu fui tocada por cada uma dessas pesquisas que aqui foram apresentadas, e eu agradeço pela oportunidade, que sempre é muito indelével, de aprender com todo mundo, todo o tempo. Então, boa noite a todos e todas.